Calma aí, gatinha. Oi, tudo bem? Eu me chamo Helena Claire e hoje a gente vai falar sobre coragem. Lembrando que eu não sou psicanalista, não sou absolutamente nada desse ramo, tá? Só que assim, a gente precisa falar sobre a gente. Então esses vídeos são mais sobre os meus sentimentos perante a vida do que sobre você propriamente dito. A gente vai falar sobre coragem. Eu senti necessidade de falar sobre esse tema porque recentemente eu terminei a minha sociedade de quase 6 anos. Uau! Foram quase 6 anos de sociedade. E eu acho que mais importante, mais corajoso do que você começar algo que você quer muito, é você ter coragem de mudar de opinião, de trocar de touca, né? De olhar para a situação e ver que aquilo não te pertence mais. E foi basicamente isso que aconteceu comigo. Obviamente, a gente teve alguns percalços no caminho, só que não estava mais fazendo sentido eu lutar por algo que não estava fazendo sentido mais na minha vida, né? Então, essa coragem que eu estou tendo agora, de mudar de carreira, de começar do zero, com várias situações, é muito mais sobre a coragem de não permanecer, sabe? A gente precisa ter essa coragem. Minha cabeça já fazia mais de um ano que eu vinha, será que isso é para mim? Sabe? Aquelas ideias, aqueles pensamentos intrusivos que aparecem. Meu Deus, será que isso é para mim ainda? Será que eu não deveria ir por outro caminho? E aí vem essas intuições assim, e quando a gente toma a decisão, é porque já vem de um tempo que aquilo está incomodando, que aquilo não faz mais sentido pra gente, né? Então a gente tem que ter a coragem de olhar para a situação de fora e ver o quão saudável aquilo está ou não para você. Se nesse meio tempo, né, que a gente está aí vivendo todas essas transformações, eu tô lendo um livro, e esse livro se chama Mais Esperto que o Diabo. É esse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, que eu tô lendo. No começo, eu confesso que eu fiquei com um pouco de preconceito com esse livro, eu achei que era algo, tipo, religioso, enfim, e ele é extremamente voltado, na verdade, para a parte da neurociência. Só que, nossa, a minha cabeça fez assim, né? Porque quando a gente termina alguma coisa, quando a gente toma uma decisão, para terminar qualquer coisa na sua vida, você tem que tomar uma decisão. Ou para recomeçar, você tem que tomar uma decisão, né? E vem muitos medos, né? E aí agora virou uma piada interna aqui em casa, que quando a gente começa a ter um pouquinho de medo, a gente fala assim, ó, para com isso que o diabo vai te pegar. E é basicamente isso, para com isso que o diabo vai te pegar, entendeu? E aí ficou esse meme interno nosso, assim, mas assim, mais esperto que o diabo, de Napoleon Hill. Gente, esse livro aqui, ó, ele é incrível. Se você tá pensando em parar uma coisa, em recomeçar ou começar alguma coisa na sua vida, você precisa, isso aqui é o dever de casa, você precisa ler este livro. Napoleon Hill, ele basicamente entrevista o diabo, que na verdade você pode acreditar que ele realmente entrevistou o diabo, ou você pode acreditar que é uma consciência que ele entrevista, ou a própria consciência, né? Porque se você lê o livro, você entende que nós temos dois lados, né? O lado do medo e o lado da fé. E nós colocamos energia naquilo que a gente quer e naquilo que a gente quer ver crescer, né? Então, veio muito a calhar, porque eu estava colocando uma energia em algo que talvez não fosse mais crescer, que talvez estava decrescendo cada vez mais. Então, eu precisava encerrar aquele ciclo para eu ir para um outro caminho, que, por exemplo, o que eu estou fazendo hoje é um outro caminho. Eu acho que em 6 anos de empresa, eu nunca tive a coragem de gravar, coragem, porque vontade eu sempre tive de, vou montar um canal no YouTube,
vou fazer isso não sei das quantas, vou montar um curso, vou fazer não sei o quê. Eu sempre tive muita vontade, sabe, de estar aqui mais perto de vocês. Só que eu nunca tive a coragem, a fé de que isso ia dar certo. E quando eu terminei um ciclo que eu vi que estava decrescendo, eu senti muito assim, agora eu vou fazer o que eu quero, sabe? E não importa o que falem, não importa o que falem, não importa o quanto eu vou ter de visualizações no começo, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu gosto, que é comunicar, que é ensinar, que é trazer alguma coisa de útil na vida de vocês. E enfim, só que este livro, ele entrevista o próprio diabo. E o próprio diabo mostra como ele entra na cabeça das pessoas e aliena as pessoas, entende? E quando você entende que aquela vozinha que entra na sua mente falando assim para você, será que não vão rir de você? Será que você não vai estar virando chacota na internet? Será que você vai vender alguma coisa? Será que você tem certeza? Olha o que você está fazendo. Essa vozinha é o diabo, né? Na teoria do livro, te atentando para que você desista dos teus sonhos. Eu não terminei de ler este livro ainda, eu ainda estou na metade, mas eu senti a necessidade de unir o útil ao agradável e já trazer isso para vocês. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho sonhos gigantescos, eu tenho sonhos, sabe? Todo dia eu acordo, eu faço as minhas visualizações, que é uma coisa que eu aprendi, inclusive, com uma queridíssima minha, que eu, nossa, sou apaixonada por essa menina. Eu vi ela crescer e tal. Outra hora a gente faz só um vídeo sobre coisas que mudaram a minha vida. E essa pessoa, ela vai estar em um desses vídeos, porque ela mudou a minha vida, ela mudou a minha forma de olhar a vida, sabe? Eu parei de ser uma zumbi, digamos assim, de só estar vivendo. Eu comecei a olhar a minha vida de fora e ver onde se encaixavam as peças, e aí eu comecei a entender que, tipo, essa peça aqui, ela não se encaixava mais. Por que essa peça aqui tá aqui? Comecei a virar uma questionadora da vida, e isso me fez simplesmente tomar algumas decisões que estão sendo muito benéficas para minha vida, graças a Deus, sabe? Enfim, esse livro, ele realmente retrata, voltando pro livro agora, né? Ele realmente retrata a forma como você vive a sua vida. Será que isso está te alienando ou será que isso não está te alienando? E basicamente, nesse livro, o diabo diz como ele tenta te alienar, que vícios ele tenta aplicar na sua vida, o porquê que ele tenta fazer isso, como ele consegue que você entre nesse looping frenético, né? Como que ele entra na sua mente. Uniu muito, assim, o fechamento de um ciclo na minha vida com este livro, que eu ainda estou finalizando, porque agora eu acho que se eu não tivesse entendido muitas coisas que se passam na minha cabeça, nessa hora, talvez eu estaria meio surtada, sabe? Coisas do tipo, óbvio, né, que às vezes o medo, ele vem, tipo, será que eu vou dar conta? E aí eu penso assim, por que que eu não daria? Eu já me corrijo, por que que eu não daria conta? Sabe? Então, agora, eu já passei por isso mais de uma vez, né? Eu já fechei uma empresa que eu tinha, e para mim foi muito assustador viver tudo aquilo. Para mim foi, nossa, terrível naquela época. E hoje não, e hoje eu tô encerrando um ciclo de cabeça erguida, sabendo que tudo vai se ajeitar, sabe? Que eu tenho plena consciência disso. Só que mesmo assim, ainda vem alguns questionamentos do tipo, será que eu vou dar conta? Por que eu não daria? Sabe? Então eu estou tentando agora, graças a esse livro, o tempo todo me corrigindo. Por que eu não daria conta? O porquê que não daria certo? E aí eu começo a me questionar por que que não daria certo. E é essa quebra de
de pensamento, essa quebra de hipnose, né? Porque, basicamente, quando acontece alguma coisa ruim na sua vida, ou fechamento de um ciclo, e começam a vir as dúvidas, você entra, basicamente, numa hipnose. Ai, gente, eu tenho tanta coisa para falar, juro para vocês, tanta coisa para falar que eu aprendi e que eu gostaria profundamente de passar para vocês, coisas que eu aprendi na minha vida, que eu aplico na minha vida e que eu quero dividir com vocês, como eu conquistei tudo que eu tenho, como que eu, enfim, tudo mora na nossa mente. E eu quero muito, assim, ó, dividir absolutamente tudo com vocês. E se eu pudesse, eu colocaria tudo nesse vídeo, mas não posso, porque é muita coisa. A gente vive um ciclo de hipnose, né? Então, assim, não deu certo alguma coisa na sua vida, aí você entra em uma hipnose, porque você deixa o pensamento do medo comandar a sua mente. Aí o pensamento do medo, que é o pensamento que o diabo coloca na sua cabeça, ele automaticamente vem e fala assim, será que vai dar certo? E aí esse pensamento, ele começa a entrar em um looping, e automaticamente você vai se fechando, e automaticamente, tipo, você fica ali remoendo aquilo, e você desiste dos seus sonhos, você desiste de dar a volta por cima, você desiste de tantas coisas. E a mesma energia do medo é a energia da fé. Então são duas polaridades. Então, assim, ó, você precisa colocar a sua energia ou no medo ou na fé. Nos dois é impossível. Então, quando vem a energia do medo te questionando, você precisa pegar a energia da fé conscientemente e questionar de volta. Por que não daria? Ai, será que vai dar certo? Por que não daria? Ai, será que eu vou conseguir? Por que não conseguiria? Então você usa a energia da fé para combater a energia do medo e automaticamente as coisas começam a se manifestar na tua vida, porque você consegue dar o próximo passo. E esse vídeo basicamente sou eu dando o próximo passo. Que loucura, né? Que loucura. Olha só uma frase. O ser humano é forçado pela natureza a aceitar e tornar-se parte do ambiente que ele escolhe, ou as forças do ambiente são impostas sobre ele. Então isso é basicamente, você vive num ciclo ruim, né? Você tá num ambiente ruim, num ciclo ruim, mas você não sai de lá. Por quê? Porque você tá vivendo aquele ambiente. E aí vem a energia do medo e fala para você, se você sair daqui, você não vai conseguir conquistar suas coisas, porque fulano é melhor que você. Olha como fulano é melhor que você. E aí você fica ali preso naquele looping eterno de que você não vai dar conta se você sair, se você se movimentar. Enfim, eu tenho muitos assuntos para trazer para vocês. Eu acho que a gente começou com um assunto, inclusive, e terminou com outro. Mas, basicamente, é isso que eu tenho para trazer para vocês hoje. E você precisa tomar essa decisão. E é através da coragem de não permanecer, é através da coragem de se movimentar, é através da coragem de abrir os olhos, de olhar o mundo, que você vai conseguir. Se você gostou deste conteúdo, se inscreve no meu canal. Ai, nossa, se inscreve no meu canal, tá? Ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que estão por vir. Um beijo e um queijo e até o próximo vídeo.